Um patrimônio quase despercebido em meio à agitada vida das cidades. Pinturas barrocas em forros de igrejas e capelas paulistas mantêm vivo uma parte da história desse estilo artístico no estado de São Paulo. Outro tesouro, mas que vem da natureza. Você vai rever como um acervo da flora brasileira está sendo preservado em Botucatu, com a ajuda de um herbário mantido pela Unesp. Quinta-feira, 28 de dezembro, Unesp Notícias está começando. Boa noite. 30 mil espécies da flora brasileira catalogadas, muitos desses exemplares inéditos e ameaçados de extinção. Assim é o acervo do herbário localizado no Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu, um importante suporte para pesquisas que você revê com a gente a partir de agora. Segundo o maior bioma do Brasil, o Cerrado tem cerca de 12 mil espécies de plantas nativas catalogadas. É o segundo também que mais sofre com desmatamento no país, perde apenas para a Mata Atlântica. Só no estado de São Paulo já ocupou quase 15% do território, mas hoje abrange menos de 1%. Botucatu ilustra esse cenário. As plantações de eucalipto que alavancam a economia ajudam a enterrar o bioma no município. Árvores com até 20 metros de altura agora tomam conta da paisagem. É por onde anda esse grupo de pesquisadores da Unesp que sai em busca de espécies sobreviventes. Observam cada planta, analisam as folhas, os frutos, uma tarefa que se revela cada vez mais difícil. Uma das evidências de eu acreditar que aqui era uma área típica de Cerrado foi recentemente ter sido encontrada uma planta que é típica de Cerrado, que é uma Ereusema campestre, que não tinha citação dessa planta para Botucatu, para a região de Botucatu, nem Cerrado daqui de Botucatu, e ela é uma espécie nativa e crescendo recentemente aqui no meio dessa plantação de eucalipto. Isso foi uma surpresa. Na verdade, eu estava andando aqui e não imaginei que ia encontrar nada além de gramíneas, que elas são mais adaptadas a esses ambientes. E quando eu encontrei a Ereusema, eu fiquei bem feliz por conta que ela é uma citação nova para a região e é uma planta que a gente trabalha e sempre é bom fazer coletas dela. Raras no meio dos eucaliptos, comuns no distrito de Rubião Júnior. Aqui ainda há fragmentos de cerrado, como nesta área próxima à paróquia de Santo Antônio. À primeira impressão pode parecer que só existe mato, mas os pesquisadores logo identificam espécies. Tem da família das leguminosas, tem o pequi, fruto que alimenta animais. Já essa flor roxa, que aparenta fragilidade, é da família dos ipês, outra espécie de cerrado. Uma flora típica do bioma, que aos olhos de Santo Antônio, lá do alto, precisará de um milagre para se manter preservada. Pode ser que essa região seja destruída, porque eles estão querendo construir uma passarela, né, de concreto para se chegar até a igreja, para fazer uma passeata mesmo. E aí a gente vai perder muitas dessas espécies que são nativas daqui. Não são endêmicas, porém nativas, ocorrem aqui na região do Cerrado de Botucatu. Então essa região é uma região importante. Quando os pesquisadores encontram uma espécie rara, já fazem a coleta. A planta é cortada com todas as folhas e frutos e colocada no meio de folhas de jornal. Depois é prensada com papelão e madeira. Do campo para o campus. É no Herbário Botu, que fica dentro do Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu, que as espécies são eternizadas. Primeiro, o exemplar vai para a estufa, onde é desidratado. Depois de horas ou até dias, passa para o freezer a menos 18 graus. O choque de temperatura garante a completa descontaminação da planta.
Em seguida, recebe um número de registro e um voucher, com informações como o nome científico, características do local da coleta, data e autor do procedimento. São dados que alimentam pesquisas em diversas áreas. O herbário seria uma coleção de plantas secas. Futuramente, é do herbário que a gente vai conseguir extrair informações de espécies que ocorreram, que hoje no passado que não ocorrem mais, e tentar descobrir até compostos e coisas diferentes que já não tem mais na natureza, que está tudo guardado em herbário. Então o herbário ele é super importante para catalogar a flora e para várias áreas do conhecimento. O Herbário Botu é um dos mais importantes de todo o estado de São Paulo. Aqui estão catalogadas mais de 30 mil espécies que representam não só a flora da região, coleções especiais, como esta daqui, de plantas da Amazônia, guardam informações preciosas sobre a flora de todo o país. A doutora Irina, que é a que dá o nome ao nosso herbário Botu, ela trabalhou então, na região da Amazônia, junto com o Jansen, que era um outro pesquisador da Alemanha, e essa flora de Humaitá fez parte da tese de doutorado desse pesquisador. A professora Ana Paula é também curadora do herbário e responsável pelo controle de todo o material. Orienta um grupo de estudantes que pesquisam na área da botânica. Sérgio trabalha com orquídeas ameaçadas de extinção na natureza. Todo tipo de pesquisa desenvolvido a respeito de qualquer família botânica ou de qualquer espécie viva, na verdade, traz informações adicionais que muitas vezes fogem do conhecimento da maioria da população. Então, dessa forma, o meu estudo ele pode auxiliar na compreensão de como os polinizadores são atraídos para visitar essas plantas e não só relacionado ao processo de conservação e preservação das orquídeas, mas sim também da importância da preservação dos ambientes de uma forma geral, dos ecossistemas de uma forma geral, justamente para a manutenção desses polinizadores no ambiente, permitindo que ainda ocorra a interação entre os dois organismos. Já a Catiane saiu do Maranhão para fazer o doutorado na Unesp. O farto acervo de espécies das leguminosas presente no herbário pesou na decisão. O herbário ele me dispõe de plantas que já foram coletadas em várias partes do mundo em que ocorrem minhas plantas mesmo, né? Então ele vai me disponibilizar aquela planta que eu não teria como ir, por exemplo, no México, que é onde ela ocorre. E o herbário também ele consegue fazer aquela troca, né? Tipo, eu preciso de uma planta que está no herbário lá de Nova York. E aí eu não tenho como ir para lá. Aí a curadora daqui, ela consegue entrar em contato com o curador de lá e ele consegue mandar as plantas que eu preciso para eu poder fazer meu trabalho aqui. O herbário também coleciona descobertas inéditas na literatura brasileira. Ao analisar uma planta coletada lá no interior de Minas Gerais, esta mestranda concluiu que se tratava de um material jamais publicado. Todo esse material que a gente coleta, a gente tem que depositar ele posteriormente no herbário. Geram dados que vai ser importante para o estudo de outras pessoas também. É algo muito gratificante que você viu que você contribuiu para o crescimento da biodiversidade. Agora a gente vai rever como a história da pintura barroca paulista ganhou um novo capítulo a partir de uma pesquisa documental. Daniele Pereira, doutora em História da Arte pela Unesp, analisou diversos documentos de igrejas e também de cidades paulistas e identificou artistas desconhecidos e até obras com autorias diferentes das mencionadas em livros tradicionais da área. Uma mudança significativa no cenário da arte paulista, até então bastante subestimada.
O vai e vem apressado dos carros no centro da capital paulista faz com que muita gente passe por belas igrejas do período colonial quase sem perceber. A Ordem Terceira do Carmo é uma delas. Longe do barulho do trânsito, no silêncio típico da capela, estão abrigadas pinturas e ornamentos do Barroco, um estilo artístico que chegou ao Brasil no século XVII. Conhecido a partir das igrejas monumentais de Minas Gerais e da Bahia, por muitos anos o Barroco foi subestimado em São Paulo. Mas a pesquisa de doutorado da Daniele, financiada pela FAPESP, vem mostrar justamente o contrário, que o movimento foi expressivo por aqui, principalmente na pintura. Por meio de uma investigação cuidadosa nos livros de registro de ordens religiosas e também em maços de população, ela desvendou uma verdadeira teia que envolvia pintores e obras do período. Essa busca documental ela não é muito fácil, porque esses arquivos, a maioria deles não fica em arquivos públicos, são arquivos privados, como aqui na Carmo, como a Igreja da São Francisco. E essas irmandades, elas têm uma dificuldade que é de funcionário. Então não tem um funcionário para acompanhar um pesquisador, né? Aqui na Carmo, por exemplo, foi um processo que demorou cerca de 1 ano para que eu conseguisse autorização. Então é um processo que demanda bastante tempo, paciência, persistência. A ideia inicial era checar as autorias das pinturas do forro de igrejas de São Paulo, Mogi das Cruzes e Itu, mas ao percorrer mais de 32.000 páginas de documentos, Daniele foi além e conseguiu informações valiosas sobre a vida dos artistas. Aqui na Capela dos Terceiros do Carmo de São Paulo, como os autores das obras já tinham sido confirmados, Daniele iniciou uma nova busca. Antes da pesquisa, sabia-se que as pinturas, tanto do forro da nave quanto do forro aqui da Capela Mor, tinham passado por restauros, mas não havia um detalhamento deles. E é isso que o trabalho da Daniele traz. A pesquisadora conseguiu traçar, por exemplo, a trajetória da obra do forro da Capela Mor, o artista que fez as restaurações, o ano e até que tipo de alteração foi feita. Esse documento mesmo que fala sobre os anjos que foram pintados, além dos do Jesuíno, é um documento riquíssimo, onde o artista que fez essas intervenções, ele pontua que foram incluídos anjos, foram mexidas nas cores da nuvem que eram muito pálidas, foram reavivados os personagens centrais. É um documento muito bem detalhado. Daniele conseguiu o mesmo detalhamento com a pintura do forro da nave de Jesuíno do Monte Carmelo. Essa obra chegou a ser parcialmente coberta por outra e foi restaurada recentemente. Isso é importante para sabermos exatamente o que o pintor do período colonial executou. Isso também é importante para órgãos de preservação, de restauro. A poucos metros dali, na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, as descobertas são ainda mais impressionantes. Quem nos acompanha na visita é o professor Percival Tirapelli, do Instituto de Artes da Unesp e orientador da pesquisa da Daniele. Ele estuda o Barroco paulista desde a década de 80. O primeiro movimento que o IPHAN vai fazer a partir de 1937 é praticamente só sobre a arquitetura. A ornamentação, ela fica em um segundo plano em todo o Brasil. E a pintura paulista ficou praticamente só no nome do José Patrício da Silva Manso e do Jesuíno do Monte Carmelo. Agora, com a pesquisa toda da Daniele, nós estamos vendo que esse leque se amplia e que havia, pelos anos 1800, praticamente quase que uma grande escola de artistas paulistas, e é isso que ela vem recuperando.
Aqui, a pesquisadora encontrou registros que comprovam a pintura do forro da nave, atribuída a José Patrício da Silva Manso, não é do pintor. E mais, foi feita em uma data diferente da que consta em livros consagrados de história da arte. E eu consigo comprovar que ela não é de 1790, nunca foi. Naquele período ela sequer havia sido concebida. E aí a gente chega numa datação muito posterior. Então eu vou avançar para 1886. Então é uma pintura totalmente fora do período colonial. A composição já nos diz isso, mas como os pesquisadores diziam que ela era do José Patrício, assim ficou concebida na história. Mas agora a gente comprova quem fez, né? Que é o Laurindo Francisco dos Santos, que estava trabalhando, inclusive, fazendo outras obras de ornamentação e de pinturas para a igreja. A Daniele, como pesquisadora, historiadora, ela sabe fazer a leitura daqueles termos dos anos 1700, 1800. Então, essa familiaridade com essa linguagem e com a escrita antiga é que vai fundamentar que aquilo que ela está olhando, ela está lendo certo. Ela conseguiu ver na cidade de São Paulo uma verdadeira escola de artífices fazendo arte. E com isso você tem o barroco na cidade de São Paulo e tem dinheiro para se fazer essas obras. E as descobertas da Daniele não param por aí. No próximo bloco, nós vamos para a cidade de Mogi das Cruzes conferir o trabalho da pesquisadora na Igreja da Ordem Terceira do Carmo. Então continue com a gente que nós voltamos já já. Estamos de volta e a gente continua a acompanhar o trabalho da pesquisadora Daniele Pereira. Para provar que o estado de São Paulo também abrigou importantes representantes da pintura barroca, a doutora em História da Arte percorreu outras cidades além da capital. Nós vamos rever quais foram as descobertas dela em Mogi das Cruzes. De São Paulo, a nossa equipe acompanhou os pesquisadores até a cidade de Mogi das Cruzes, a cerca de 60 quilômetros. Outra igreja da Ordem Terceira do Carmo e novas descobertas. Localizada na região central da cidade, a igreja, que compõe um museu de arte sacra, abriga algumas das obras coloniais mais antigas do estado, como essa no forro do vestíbulo. Nesse caso, a dúvida era se a obra tinha sido pintada aqui ou se teria vindo de fora. A autoria e o ano também eram desconhecidos, mas Daniele encontrou um documento que comprova. A pintura é da década de 1750 do pintor Lourenço da Costa e foi feita na própria igreja. Ele ficou em Mogi comprovadamente de 1750 a 1754. Depois disso não há mais registros do Lourenço por aqui, mas assim, comprovadamente ele esteve aqui fazendo trabalhos de pintura. Ele pinta aqui, ele pinta para a Ordem Primeira e ele pinta para o Senado da Câmara de Mogi da época. A tradição oral apontava ainda que Manuel do Sacramento, pintor do forro da nave da igreja, era mineiro. A pesquisadora descobriu que não. Foi possível chegar à origem desse artista, saber que, infelizmente, ele não é de Minas Gerais. Então, nesse caso, felizmente, ele é um pintor nosso. Então, ele é nascido em São Paulo. Além disso, a pesquisa avançou num nível em relação à vida do Manuel do Sacramento, que hoje eu já tenho condição de dizer com quem ele aprende o ofício da pintura, que é o pai dele, o também pintor Pedro dos Santos. Eu consegui apurar também que o filho do Manuel do Sacramento foi pintor, então era uma família de pintores.
Já a grande revelação ficou por conta da pintura do forro da Capela Mor. Havia uma suspeita de que uma parte dela estivesse encoberta e que 4 evangelistas fariam parte da composição de Antônio dos Santos. Algumas silhuetas, inclusive, estão aparentes, mas elas poderiam ter vindo depois da pintura original. Para ter a comprovação, Daniele convocou o IPHAN para uma inspeção e o resultado foi impressionante. É possível ter certeza e afirmar que os evangelistas lá estão aguardando serem restaurados, e a minha certeza de que essas pinturas são também do pintor Antônio dos Santos se deve ao fato de que os traços das mãos que nós conseguimos decapar, elas são os mesmos traços da mão do santo que se encontra no centro da pintura. Então, assim, é inegável, as tintas são as mesmas, a coloração é a mesma, é uma obra linda. Ao todo, foram identificados 56 pintores atuando em igrejas da capital, de Mogi das Cruzes e Itu, e outros 50 artistas trabalhando em ornamentação. Com isso, o que se sabia sobre o barroco até aqui precisa ser revisto. Um trabalho que contribui não só para conhecer o movimento, mas também para preservá-lo. Eu creio que a minha pesquisa ela contribua no sentido de chamar a atenção das autoridades, porque com esse trabalho que eu venho desenvolvendo, o IPHAN tem sido envolvido, a comunidade de Mogi também acaba vendo os resultados dessa minha pesquisa. E para uma questão de órgãos de patrimônio, a pesquisa também contribui muito no sentido de trazer os nomes dos pintores, trazer os restauros que foram feitos. Então, isso já é possível a partir dessa pesquisa e desses documentos que eu consegui levantar. Se você não conhece a autoria, não sabe da importância, ou que houve uma escola de pintura barroca paulista, se você seria uma falha básica para que você não sabe de quem é, então posso destruir isso e não tem importância. Vamos ter que reescrever a história da pintura barroca paulista e já está começando. E com isso também se pede o quê? Um avanço, não pode parar em 1850. Aí está a continuidade da pesquisa que certamente ela vai fazer, que vai ser a pintura paulista sacra de 1850 a 1950. E aí a contribuição está completa. Por hoje é só, o Unesp Notícias volta amanhã às 6h30 da noite, mas antes você pode rever todo o conteúdo do nosso jornalismo no site da TV Unesp e na nossa página no Facebook. Uma boa noite para você. Tchau! Thank you.